Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Corvo Responde. Esse quadro onde eu seleciono algumas perguntas que vocês enviaram lá na caixinha do Instagram, perguntas um pouco mais complexas ou que precisam de um tempo maior para ficar bem explicado. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre astrologia horária e queira que eu responda nesse quadro, peço que fique atento à próxima caixinha. Eu separei aqui 3 perguntas que foram enviadas e será por meio delas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A primeira pergunta é a seguinte: se uma previsão de unidades de tempo der uma certa demora, é possível fazer algo para mudar? Então, antes da resposta, né, vamos contextualizar aqui um pouco sobre o que a gente está falando. A pessoa aqui, ela quer entender. Ele está falando sobre, primeiro, uma consulta de astrologia horária, aonde o assunto ali, a pergunta feita, envolve algo relacionado a entender estimativa de tempo, perspectiva de tempo para algum acontecimento, para alguma situação, para a resolução de alguma situação, né? Enfim. E a dúvida aqui gira em torno do seguinte: a pessoa recebeu uma resposta e nessa resposta o mapa está indicando um tempo longo, uma certa demora para algo acontecer. Será que é possível de mudar alguma coisa no contexto para fazer com que essa previsão de certa forma seja revertida, né? Um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu queira saber um tempo estimado para que eu consiga uma aprovação em determinado concurso. E aí eu fiz a consulta ali, e na consulta foi indicado, não sei, 4, 5 anos. Um exemplo. A grande questão dessa primeira pergunta é a seguinte: será que existe algo que eu possa fazer para que eu consiga essa aprovação antes desse tempo mostrado na consulta? Ou será que esse tempo ele é um tempo fatalista, né? Não há nada que eu faça, esse vai ser o tempo, eu só vou conseguir essa aprovação daqui a 5 anos e pronto, e acabou, né? Bom, se você já me acompanha, você sabe, já deve saber a resposta para essa pergunta, né? É claro que há algo sim que possa ser feito. Veja, uma vez que a gente está buscando entender uma perspectiva, uma estimativa de tempo pela astrologia horária, muito mais do que entender o que tende a acontecer de modo imutável, a gente está buscando entender uma perspectiva, a gente está buscando entender, baseado na forma, na configuração ali da situação, do seu contexto, o que é mais ou menos provável de acontecer. De modo que, se a gente obtém uma resposta, mesmo que positiva, mesmo que não seja de uma certa demora, né? Não adianta você não fazer a sua parte. Não adianta você manter essa condição atual ao qual me refiro. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja estudando, recebe uma resposta positiva e deixa de estudar, né? É claro que essa sua ação, ou não ação, no caso, né, pode sim interferir no desfecho do seu contexto. É importante entender que não é a previsão que causa o resultado final, né? A previsão ela é nada mais do que uma interpretação, uma leitura, e a leitura de como as coisas estão no momento. Eu sempre costumo trazer um exemplo meio bobo, de certo modo, que é o exemplo do melhor astrólogo do mundo que consegue prever que no dia seguinte, pela manhã, você vai escovar os dentes, né? E é um exemplo bem bobo, mas que serve para a gente entender de modo bem fácil também como que de fato funciona uma previsão e o que de fato é uma previsão astrológica, né? Ou seja, se um astrólogo chega em você e fala com toda certeza que amanhã você vai escovar os dentes,
Ele está dizendo isso, por mais que essa afirmação seja meio besta, que existe todo um cenário, todo um contexto, uma base onde ele está se apoiando para chegar a essa conclusão. Só que acontece que essa base em que é usado nesse nosso exemplo vai ser algo muito mais lógico, muito mais de dedução, né? Algo muito mais óbvio também, já que é um exemplo um exemplo bem simples, né? Que é o seguinte: eu sei que você vai fazer isso amanhã, eu sei que você vai escovar os dentes amanhã, por alguns motivos lógicos. Você fez isso ontem, então você tende a continuar fazendo isso, é um hábito seu. A maioria das pessoas fazem isso, a maioria dos brasileiros fazem isso. Você não é porco, né? E perceba que o fato de uma pessoa prever que você vai fazer isso amanhã não significa que essa previsão vai de fato causar essa sua ação. Não é porque houve essa previsão que você de fato vai escovar os dentes amanhã. Se você quiser, eu não aconselho, você pode, apesar de previsto, deixar de fazer essa ação, deixar de escovar os dentes. Do mesmo modo, acontece numa consulta de astrologia horária, uma previsão astrológica, seja ela qual técnica a gente esteja falando, né? Ou seja, eu consigo dizer que você tende a ser aprovada em um concurso ou que daqui a tanto tempo aproximadamente você tende a ser aprovado, justamente porque a gente está analisando como a situação está no momento e estimando daqui para frente o que é mais ou menos provável de acontecer, né? E esse o meio que a gente utiliza para analisar essa situação e fazer essa estimativa é um mapa astrológico. Então, quando a gente fala sobre previsão que envolve estimativa de tempo, a gente está trabalhando dentro dessa dinâmica, né? Então, você daqui a tantos anos tende a conseguir sim uma aprovação. E isso é feito sendo analisado o contexto atual, né? Será que no contexto atual você está estudando, você não está? Será que depois de uma resposta positiva você tende a manter os seus estudos? Ou será que não, né? Que tende a cruzar os braços e ficar apenas esperando essa aprovação chegar? É claro que a sua ação ela vai sim interferir não na análise, né? No que foi apontado ali na consulta. Outro exemplo bem fácil de entender essa questão e sanar as nossas dúvidas é, por exemplo, quando a gente analisa alguma pergunta sobre relacionamento, sobre vida amorosa, né? A pessoa ela quer entender em quanto tempo aproximadamente ela conseguirá um relacionamento. Do mesmo modo, o mapa ele vai apontar uma estimativa, né? Primeiro, a gente vai entender se realmente tende a acontecer um relacionamento e, caso sim, é calculado uma perspectiva de tempo, uma estimativa de tempo. Só que veja, por mais curta que seja essa perspectiva, ou por mais longa que seja essa perspectiva, né? Por mais demorado que seja, essa pessoa ela vai precisar fazer alguma coisa, né? Uma resposta positiva ou negativa, ela não vai excluir o seu papel dentro daquela situação, dentro daquele contexto. Então, se você recebe uma resposta negativa, entre aspas, né, mais desafiadora, vamos colocar assim, dizendo que o tempo ele é um pouco mais extenso, você tem a opção de ficar esperando, né, parada esperando, no que eu não aconselho, né? Ou você tenta fazer alguma coisa, né? Você tenta sair mais de casa, né? É bem comum disso acontecer. Ou seja, a pessoa ela quer saber sobre tempo estimado para relacionamento, mas ela, no fundo, ela não está colaborando muito para que isso aconteça, sabe? Ela não sai muito de casa, ela não tenta conhecer novas pessoas, né? Ela não está tão aberta assim para um relacionamento. Então, perceba que não é um negócio mágico, né? No sentido de uma coisa causar a outra, né? Perceba que é muito. A gente sempre trabalha muito mais nesse campo de fazer cálculos mesmo, né? Eu não gosto muito de falar nesses termos de cálculos, porque traz uma ideia muito.
fria, né, da astrologia. Mas serve para a gente entender esse ponto. Muito mais do que provocar aquilo que é o seu objetivo, a gente vai interpretar como as coisas estão para entender o que é mais ou menos provável de acontecer, né? É claro que é muito impressionante, né? Em alguns casos é muito impressionante no sentido de da ferramenta cravar mesmo o dia, né? Das coisas acontecerem certinho ali como foi apontado. Mas apesar disso, não é mágica, né? Não entenda como algo mágico nesse sentido. A segunda pergunta é: consigo saber o sexo de um bebê? A resposta é sim, consegue. Na teoria é possível pela astrologia horária, mas na prática, e aí eu estou falando por mim, né, a minha experiência, eu sinceramente não tenho uma taxa de acerto com essa pergunta tão satisfatória como é com outras questões, né, com outros assuntos. Eu tenho colegas que acertam mais, né? Eu não sei, talvez eu ainda não tenha encontrado um jeito que eu julgue fazer realmente sentido para essa pergunta, mas sim, é possível. Tem alguns astrólogos que vão até defender que esse tipo de pergunta foge um pouco do escopo da horária e acaba sendo mais um tipo de sorte do que um acerto por uma técnica bem aplicada, né? Eu não concordo muito com isso, mas é como eu falei, pela minha experiência, eu ainda, sinceramente, acho que eu não acertei a mão ainda, tá? A terceira pergunta é com relação aqui a questões amorosas, né? Se o regente da sete está em Áries, meu futuro namorado será desse signo. A gente vai ter que contextualizar aqui para entender do que a gente está falando nessa pergunta, né? O que a pessoa está falando nessa pergunta. Primeiro, em uma consulta de astrologia horária, a técnica, né, ela funciona baseado em significadores, planetas ali no mapa que vão representar os assuntos, né? Então, se você está perguntando sobre um futuro relacionamento, futuro namorado, a gente vai precisar analisar primeiro quem é você nesse mapa e segundo, qual planeta que vai representar esse futuro relacionamento, né? Qual planeta que vai representar ali a sua área amorosa, mas de modo isolado esse futuro relacionamento, essa futura pessoa. E o planeta que a gente usa para encontrar, para saber para onde olhar no mapa, no meio daquele tanto de símbolo, que quem vai representar essa pessoa, essa futura pessoa, é o planeta que a gente chama de regente da casa 7, né? Então a gente vai ter as casas astrológicas, a casa 7 é a casa que vai representar a vida amorosa, relacionamentos, né, parcerias e tudo mais. E o planeta que estiver ali comandando aquela casa vai ser o planeta que a gente vai precisar prestar mais atenção, porque é ele que representa esse futuro namorado. Dito isso, a gente entende que a pessoa aqui nessa pergunta ela quer entender se, identificado esse planeta regente da casa 7, se ele, por exemplo, estiver lá no signo de Áries, vamos supor que o regente da 7 ele está sendo mostrado pelo planeta, sei lá, sendo mostrado por Marte, vai. E esse Marte ele está no signo de Áries. Será que isso significa que o futuro namorado dessa pessoa, uma vez que ele é representado por Marte e esse planeta está no signo de Áries, será que isso significa que o futuro namorado será desse signo? Será que o futuro namorado será um ariano? A resposta é não, tá? Não tem como correlacionar uma coisa com a outra. Se isso acontecer de fato, se isso casar realmente, eu diria que é muito mais uma coincidência do que uma técnica que foi aplicada para determinar o signo do futuro namorado, tá? Perguntas nesse sentido de qual vai ser o signo do meu futuro namorado, sinceramente não é possível pela astrologia horária, tá? Até onde eu consigo enxergar, acredito que não seja possível. Esses tipos de perguntas, a maioria das vezes a pessoa ela vai estar querendo saber ou sobre o tempo, né, pro próximo relacionamento, futuro relacionamento,
ou ainda sobre como que vai ser essa pessoa, né? Dependendo do que o mapa apontar ali, dá para a gente entender como que essa pessoa seria no sentido de aparência física, de personalidade, né? Alguns traços ali da personalidade, algum trejeito, características sobre profissão, né? Como que a pessoa é, mais ou menos assim, né? Uma estimativa sobre isso também, mas não significa dizer que ela vai ser do signo em que esse planeta está ali no mapa horário, tá? Então é isso, meus caros. Essas foram as perguntas do quadro de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha ficado tudo claro. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Fiquem atentos à próxima caixinha. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o joinha aí. E também, caso precisem de alguma consulta, eu vou deixar o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo.